A paz do Senhor Jesus, amados. Que bom que Deus nos concedeu mais uma oportunidade, mais um dia de vida, mais um momento para nós podermos meditar na sua palavra. Palavra que é vida, palavra que transforma, palavra que cura, palavra que regenera, palavra que cura as nossas enfermidades, nossas doenças do espírito, da alma e também do físico. Palavra de Deus. Hoje eu quero meditar com os irmãos, continuando nosso estudo na carta aos Hebreus, a partir do capítulo de número 6, nós vamos então fazer algumas reflexões nesse texto, dando continuidade ao estudo dessa carta aos Hebreus. Capítulo de número 6, diz assim o texto: sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução acerca de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso. Amém? Louvado seja Deus. Bem, iniciando esse capítulo, o escritor, ele traz nessa versão Rei Tiago, King James, o título dessa pericope é Exortação à busca da fé madura. E isso, irmãos, nos traz a refletir que nós recebemos uma revelação de Deus que nos trouxe para o cristianismo, nos trouxe para o reino de Deus. Antes nós vivíamos como todo o mundo, nós não tínhamos a revelação que vem através do Espírito Santo de Deus, aonde o texto bíblico nos diz que o Espírito Santo é ele que nos revela o nosso pecado, é ele que nos revela a justiça de Deus, é ele que abre os nossos olhos para o reino de Deus. É o Espírito Santo que nos convenceu de que nós éramos pecadores e que dependíamos da misericórdia de Deus. Isso é dom de Deus. Mas quando nós abrimos os olhos, ou os nossos olhos foram abertos, nós não teríamos capacidade, não temos capacidade. Isso foi um presente de Deus, um privilégio que não é de todos. Agora, a questão, irmãos, que é muito séria, é que nós somos chamados a crescermos na fé. É também, irmãos, ordenança para a nossa vida, o nosso crescimento, porque a Bíblia está recheada de textos dizendo que nós não podemos permanecer na mesma situação que nós chegamos, nós não podemos estacionar. O Evangelho de Deus, ele é um instrumento dinâmico. Deixa eu falar para vocês que nós vemos na trajetória do ministério de Jesus, tudo que Jesus fez durante os 3 anos que ele esteve aqui, irmãos, Jesus ensinou, Jesus pregou, Jesus orou, Jesus curou enfermos, Jesus expulsou demônios. Tudo que nós lemos nos evangelhos a respeito do ministério de Jesus nos mostra, irmãos, um evangelho de ação, um evangelho proativo, não reativo. Jesus sempre estava se deslocando, e ia Jesus para tal lugar e aconteceu isso, e vinha Jesus de tal lugar e aconteceu aquilo. Enfim, Jesus sempre em movimento.
Isso para nós é uma revelação que nós precisamos também ser dinâmicos. Mas a admoestação do escritor aqui a essa colônia de Hebreus, ela é uma exortação à busca da fé madura. É esse o título dessa pericope. Então, nós temos, por exemplo, em 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, vamos ver o que diz o texto. Portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Amém? E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3 também, o apóstolo Paulo diz: irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja, discórdia, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Isso diz respeito a alguns costumes, alguns hábitos que havia nessa colônia da igreja de Coríntios. Aqui havia dissensões, se formando grupinhos, irmãos. Então, se você está na igreja e você tem grupinhos, você tem facções, você é imaturo na fé. É isso o que o texto diz. Né? A segunda parte aqui, a partir do versículo número 4, capítulo 6, versículo 4, o grave perigo de rejeitar a fé. Ora, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados experimentaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Irmãos, isso é seríssimo. A apostasia, e nós precisamos aqui termos uma ideia e uma noção de que a apostasia não é queda, a apostasia não é as escorregadelas que se dá pela vida. A apostasia é realmente você receber essa revelação de Deus para a sua vida e em algum tempo, devido a qualquer que seja a circunstância, né, aqui esse povo, eles estavam querendo voltar para o judaísmo, mas muitas pessoas, elas querem voltar atrás. Isso é apostasia. Isso poderia ser denominado, né, o único pecado realmente onde não há perdão, que é a rejeição ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que você pode fazer o que for e há condições de perdão, mas a apostasia contra o Espírito Santo, contra a revelação que você teve de Deus, para esse não tem perdão. Isso é tratado aqui. Aqui, o texto aqui, ele vai nos trazer aqui algo que é importantíssimo a gente considerar. Tá? No 3, é Deus quem abre os olhos dos cegos espirituais incrédulos e lhe oferece a percepção da verdade divina. Aqueles que experimentaram isso apreciaram pela experiência a palavra de Deus e se apropriaram mediante a fé em Cristo do dom celestial oferecido a todo que crê no Senhor, recebendo, portanto, o Espírito Santo de Deus, esses tornaram-se participantes, no grego original, metochoi, da obra redentora e dos milagres da era de Cristo.
Tá? E é preciso fazer uma grande diferença entre divergências teológicas e apostasia. Apostasia é você rejeitar realmente a revelação de Deus para a nossa vida com tudo que o Evangelho nos ensina. Amém? Nós ficamos apenas aqui na metade do capítulo 6. No próximo a gente complementa. Que Deus abençoe a todos.